Viver para cada dia. Capítulo 10. Depressão, quando a tristeza não tem fim. Lidando com a angústia à luz da palavra de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. A depressão é uma realidade profunda que atinge milhões de pessoas no mundo. Para alguns, a tristeza dura apenas alguns dias, mas para outros torna-se um peso constante, uma escuridão que parece não ter fim. Muitas vezes quem passa por isso sente-se sozinho, incompreendido e até mesmo sem esperança. Mas a Bíblia nos mostra que grandes homens de Deus também enfrentaram momentos de tristeza extrema. Elias e Jó foram homens fiéis, usados pelo Senhor, mas chegaram ao ponto de desejar a morte. No entanto, Deus não os abandonou. Ele cuidou deles, restaurou as suas forças e os conduziu para um novo propósito. Elias, o profeta que quis morrer. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Ele enfrentou reis corruptos, desafiou falsos profetas e viu milagres poderosos acontecerem por meio de suas orações. No entanto, após um dos maiores triunfos espirituais, o confronto contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias entrou em um colapso emocional. A rainha Jezabel ameaçou matá-lo e o profeta, tomado pelo medo e pelo desespero, fugiu para o deserto. Em completa exaustão, ele fez uma oração surpreendente. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19. Elias, que antes havia demonstrado coragem e fé inabaláveis, agora se via sem forças para continuar. Ele sentia-se sozinho, desvalorizado e incapaz de enfrentar o futuro. Isso nos ensina que até mesmo os servos mais fiéis de Deus podem passar por momentos de profunda tristeza e desânimo. Mas Deus não ignorou a dor de Elias. Ele enviou um anjo para alimentá-lo e encorajá-lo, mostrando que mesmo quando desejamos desistir, o Senhor cuida de nós. Levanta-te e come, pois te será muito longo o caminho. 1 Reis 19, 7. Elias precisava de descanso, nutrição e um tempo na presença de Deus. O Senhor não o repreendeu por sua fraqueza, mas o restaurou com amor e paciência. Jó, quando a dor parece não ter sentido. Jó é um dos personagens bíblicos que mais experimentou o sofrimento. Ele perdeu a sua família, sua saúde e todos os seus bens. Em um único dia, tudo aquilo que ele amava foi destruído. Em sua dor, Jó expressou seu desespero com palavras fortes. Por que não morri eu na madre? Por que não esperei eu ao sair dela? Jó 3:11. Jó não apenas sentia tristeza, ele questionava o propósito de sua existência. Ele não via saída para sua dor e chegou a desejar que nunca tivesse nascido. Se você já se sentiu assim, saiba que Jó compreende a sua dor. Ele também enfrentou momentos em que a tristeza era esmagadora, mas Deus não o abandonou. No meio do sofrimento, o Senhor se revelou a ele de maneira poderosa, mostrando que havia algo muito maior acontecendo. Mesmo sem responder diretamente todas as perguntas de Jó, Deus mostrou a sua soberania e o seu amor. No final, Jó experimentou a restauração e compreendeu que, mesmo quando não entendemos o sofrimento, Deus continua no controle. Bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 42:2. Isso nos ensina que, por mais dolorosa que seja a jornada, Deus não nos abandona. Ele está conosco, mesmo quando tudo parece perdido. O que a Bíblia nos ensina sobre depressão e tristeza profunda? A depressão não é a falta de fé. Muitas vezes ela é o resultado de uma combinação de fatores emocionais, físicos e espirituais. A Bíblia nos dá algumas direções importantes para lidar com esses momentos difíceis. Deus não nos rejeita por sentirmos tristeza. Elias quis morrer. Jó desejou nunca ter nascido. Mesmo assim,
Deus os amou e cuidou deles. Sentir-se triste não significa que Deus está longe. Pelo contrário, Ele está mais próximo do que imaginamos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Precisamos cuidar da nossa saúde física e emocional. Deus enviou comida e descanso para Elias antes de falar com ele. Isso nos ensina que nosso corpo e mente precisam de cuidados. Às vezes a tristeza pode ser intensificada pelo cansaço, pela má alimentação ou pela falta de descanso. A presença de Deus restaura a nossa alma. Depois de restaurar a força de Elias, Deus o chamou para um encontro no Monte Horebe. Lá, o Senhor falou com ele de maneira suave e amorosa. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 12. A presença de Deus é o nosso refúgio em tempo de angústia. Quando estamos deprimidos, precisamos buscar comunhão com Ele, seja por meio da oração, da leitura da palavra ou da adoração. Precisamos de comunhão e apoio. Elias achava que estava sozinho, mas Deus lhe mostrou que ainda haviam muitos outros fiéis. Jó encontrou consolo quando Deus restaurou os seus relacionamentos. Isso nos ensina que o isolamento pode agravar a tristeza. Buscar apoio em amigos, na igreja e na família pode ser um passo importante para a cura. A depressão e a tristeza profunda são batalhas reais, mas Deus caminha conosco nessas jornadas. Elias e Jó passaram por momentos de desespero, mas encontraram renovação na presença do Senhor. Se você está enfrentando um tempo difícil, saiba que Deus não desistiu de você. Ele ainda tem planos para a sua vida, mesmo quando tudo parece escuro. Confie nele, busque ajuda e lembre-se de que a esperança nunca morre nas mãos do Criador. Aplicação para o dia a dia. Reconheça que Deus se importa com a sua dor. Não se sinta culpado por estar triste. Deus entende a sua dor e não a ignora. Leia os Salmos, especialmente os que falam sobre angústia e consolo. Salmo 42, 77 e 91. Cuide de seu corpo e mente. Priorize uma boa alimentação, sono adequado e momentos de descanso. Busque ajuda profissional se necessário. Deus usa médicos e psicólogos para trazer a cura. Busque a presença de Deus mesmo na angústia. Ore, mesmo que seja com poucas palavras. Deus escuta o seu coração. Escute louvores e medite na palavra. A verdade de Deus renova a nossa mente. Não enfrente a luta sozinho. Converse com alguém de confiança, um amigo, um pastor ou um líder espiritual. Permita-se receber ajuda e apoio de quem ama você. Lembre-se de que há esperança. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Deus tem um propósito para a sua vida. Você ainda tem muito a viver e realizar. Que Deus abençoe você nos laços do amor do crucificado.